Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 da Tecnisa. Estão presentes conosco o Sr. Fernando Tadeu Pérez, diretor-presidente, e o Sr. Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/ri, e na plataforma RI Webcast, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Pérez, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pérez, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre da nossa empresa. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, vou começar dizendo o que todo mundo sabe, né? O ano 21 foi um ano bastante desafiador para todo o segmento e para nós bastante. Nós tivemos a pandemia, todo mundo sofreu com a pandemia, nós também. Os prazos para aprovação de projetos, por conta disso, eles foram alongados. O INCC, que vocês bem sabem, acumulou 17% em junho de 21. Nós tivemos aumento da Selic em 7 pontos percentuais. Obviamente, tudo isso deixou a situação complicada, não é? Temos uma gigante quantidade aí de ofertas, né, no mercado. Muito bem. Mas mesmo nesse cenário, eu diria que nós estamos focando numa estratégia de crescimento e estamos convictos que a partir agora desse 22, realmente as coisas mudarão, talvez em todo o nosso segmento, mas na nossa empresa, com certeza, mudaremos. O ano passado, a gente atingiu um volume de vendas de 843 milhões e nós adicionamos mais 459 milhões de VGV no nosso Land Bank. E, com isso, nós totalizamos um Land Bank com uma possibilidade de um VGV da ordem de 5 bilhões, não é? O que nos dá uma certa tranquilidade. Nós temos terreno suficiente para os lançamentos dos próximos 2 anos. Nós também estamos desmobilizando, né, ativos não estratégicos. Nós vendemos alguns terrenos e somou 34 milhões e fizemos uma venda de recebíveis que somou 147 milhões. Muito bem. Em outubro de 21, nós mudamos a sede aqui para o Jardim das Perdizes, né, o nosso bairro, um lugar, fizemos uma grande economia. Nós estávamos na Faria Lima e viemos para cá e com isso economizamos bastante, não é? Muito bem. Houve uma redução de 1/3, para vocês terem uma ideia. Gastávamos 3 milhões de aluguel por ano e aqui gastamos 1 milhão de aluguel, além da vantagem de estarmos aqui no nosso bairro e que vamos poder acompanhar todas as nossas obras que finalmente começarão a ser feitas aqui no Jardim das Perdizes. Muito bem. Em novembro, como os senhores sabem, eu assumi aqui, fizemos uma troca estratégica, né?
O Joseph, que era o nosso CEO, assumiu a vice-presidência do conselho para cuidar de questões mais estratégicas, e eu, que estava no conselho, vim aqui emprestar um pouco da minha experiência para fazer aí a administração da companhia. Temos buscado assim incessantemente eficiência em todas as frentes. Eu posso citar alguns exemplos, né? Muito assim contra gosto, mas por absoluta necessidade. Nós reduzimos o quadro de colaboradores em 30%. Renovamos a diretoria. Ano passado nós fizemos uma renovação de 6 diretores, não é? Estamos com uma equipe totalmente nova e, enfim, mais engajada nos resultados. Nós temos racionalizado atividades, estamos otimizando processos. Para se ter uma ideia agora, nós estamos, até fisicamente, eu fiz aqui uma mudança, a engenharia está junto com a incorporação para que se trabalhem de uma maneira já simultânea no desenvolvimento dos projetos, o que oferecerá condições mais favoráveis para que nós façamos economias. Nós temos negociado todos os nossos contratos com fornecedores. Nós temos aqui uma meta de reduzir no mínimo 20% de todos os contratos. Muito bem. Então, apesar de 22 também ser um ano desafiador, não há nada que indique facilidade, né? Podemos citar o conflito da Ucrânia, a inflação, juros em alta, eleições, mas mesmo assim, nós todos aqui, e eu particularmente, estou muito otimista, espero que 22 nós já saiamos desse ciclo aí de problema sério que tivemos e comecemos a oferecer resultados bastante positivos, não é? Para esse ano, como eu já mencionei, nós já começaremos a lançar no Jardim das Perdizes, que, como todos sabem, é a nossa joia da coroa. Nós temos já 2 lançamentos previstos para cá, que independem do CEPAC, que um nós vamos lançar em junho e um outro no quarto tri. Nós temos um outro projeto muito interessante, que é o nosso projeto Lorena, que está na esquina da Avenida Consolação com a Lorena, um prédio de 28 andares, um prédio muito diferenciado. Inclusive, temos uma demanda já por compra muito grande disso e estamos segurando até que tudo seja regularizado e possamos começar a fazer as vendas. Nós temos, ontem ainda, estive num jantar com os 25 primeiros clientes do Unique. E o Unique também é um prédio absolutamente diferenciado no seu segmento, eu diria que é um dos melhores, se não for o melhor de São Paulo, está na Nova Klabin, é um prédio com 36 andares. No 36º andar nós teremos uma grande academia, 360 graus. Estamos negociando agora com uma grande dessas administradoras de academias, né, para que ela assine lá e seja a administradora lá dessa academia. Temos outros lançamentos em outras regiões aqui de São Paulo. Tenho conduzido uma grande reestruturação na área de vendas e na área de marketing, não é? Nós trouxemos um diretor novo, o senhor Henrique, que cuida de marketing e de vendas. Temos reforçado muito as campanhas. Eu, pessoalmente, tenho liderado reuniões semanais de vendas com toda a equipe, desde corretores, gerentes de vendas, coordenadores distantes, pessoal de marketing. Temos, então, atuado de uma maneira bastante mais agressiva na área de marketing, não é? Muito bem. Outro aspecto é que nós continuamos tentando vender os nossos terrenos não estratégicos e vamos vender, não é? Que tem terrenos aí que significam 5% do land bank fora de São Paulo e nós queremos nos desfazer dele. No primeiro TRI de 21, a gente vendeu uma grande área que tínhamos lá em Fortaleza, né? Só da parte da Tecnisa significou 15 milhões. Nós temos lançamentos para o segundo, nós temos 2 lançamentos, né? No quarto TRI de 21. Fizemos o Highlight Pinheiros, onde nós já temos 36% vendido. O Unique, que eu acabei de mencionar, já temos 17% vendido. Isso soma já 392 milhões de VGV. Essas são as minhas informações iniciais e, obviamente, depois estarei aqui à disposição para responder as perguntas e nos aprofundarmos mais nesses temas que eu falei e outros tantos que vocês queiram falar.
Então, eu passo agora a palavra para o Flávio, que, como sabem, é o nosso CFO, que ele vai apresentar os nossos números de uma forma mais detalhada. Obrigado por enquanto. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Passando para a seção de desempenho operacional, na página 8. Como os senhores sabem, a gente aumentou o nosso volume de lançamentos, isso contribuiu para o nosso volume de vendas no período. A gente teve o melhor volume de vendas no ano. Vendas brutas totalizaram 98 milhões de reais, um VSO bruto de 10%, e as vendas líquidas totalizaram 93 milhões de reais, um VSO de 9%. Passando para o slide seguinte, acho que a posição de estoque da companhia hoje é bastante diferenciada dos trimestres anteriores. Hoje o nosso estoque monta 903 milhões de reais. Como os senhores podem ver, hoje aproximadamente 95% do nosso estoque encontra-se em São Paulo. E em termos de andamento de obra e distribuição por estágio de obra, a gente tem um volume de 6% do nosso estoque concluído, 30% já em construção, o que contribui para o POC, e outros 65% que ainda não começaram obras, e as obras estão previstas, em sua maior parte, para começar aí a partir do segundo trimestre e terceiro trimestre. Com isso, os senhores devem perceber que a gente deve aumentar o nosso POC e começar uma maior diluição dos nossos custos fixos, que é o que a gente já vem falando há alguns períodos. Mas nesse momento a gente já encontra-se nesse estágio de obras. Passando para o slide seguinte, de land bank, que a gente tem uma grande fortaleza da Tecnisa. Temos um land bank bastante diferenciado, 5 bilhões de reais de land bank. Hoje temos um terreno em Curitiba, que é um terreno que está à venda, mas já temos uma negociação avançada para monetizar esse ativo. E a região de Aquirraz, como o Fernando falou, a gente tem um terreno, a gente vendeu já essa gleba que o Fernando comentou, que gera uma receita de aproximadamente 15 milhões para nós, mas ainda vai sobrar algumas glebas para serem monetizadas no período. Lembrando que essa gleba, para mostrar o quanto ela contribui para o resultado, ela gerou 15 milhões de receita e um lucro estimado de aproximadamente 10 milhões, podendo chegar até mais, dependendo de alguns itens do contrato. Eu destaco que 86% da carteira de terrenos foi adquirida em dinheiro e grande parte já encontra-se quitado, o que deve representar não saída de caixa nos próximos períodos. A gente fez uma expansão no terreno da Lorena nesse período, com isso a gente chegou num VGV parte Tecnisa de 391 milhões de reais e destacamos aqui o VGV potencial que nós temos no Jardim das Perdizes de 2,9 bilhões de reais. Passando para o slide seguinte, onde a gente tira uma fotografia um pouco melhor do nosso land bank em São Paulo. Temos 3,3 bilhões de terrenos localizados na Zona Oeste, onde 2,9, como eu mencionei, no Jardim das Perdizes. Na Zona Sul, temos 7 terrenos totalizando 1,2 bilhão. E na Zona Leste, um terreno com aproximadamente 300 milhões de reais de VGV. Temos o projeto aprovado, já que o Fernando mencionou que vamos lançar no Jardim das Perdizes. 313 milhões é o projeto total. E temos 7 projetos em aprovação na Prefeitura, com VGV potencial de 2 bilhões de reais, sendo 1,2 bilhão no Jardim das Perdizes. Destaco que o estágio de aprovação desses projetos ele é bastante avançado, então a gente tem bastante conforto aí que eles estarão disponíveis para lançamento. No slide seguinte, no slide 12, a gente destaca aqui a posição de repasse. Lembrando que, como o Fernando até mencionou na fala dele, a gente vendeu carteira ao longo do ano. O terceiro trimestre teve uma venda de carteira da ordem de 67 milhões, então atrapalha um pouco a comparação com o quarto tri. Mas a tendência é agora de iniciarmos um ciclo em que a gente não tenha muito repasse, porque nós estaremos no período de obra, né? E nossos principais ciclos de obra vão se encerrar no final de 23 e 24. Passando para a seção seguinte, de desempenho econômico financeiro, a gente teve um trimestre e um ano marcado por alguns itens não recorrentes. A gente divulgou um prejuízo de 185 milhões, mas aproximadamente 55, 60 milhões são de itens não recorrentes, onde eu destaco o acordo que nós fizemos aí no segundo trimestre de uma causa judicial que já foi amplamente divulgada em fatos relevantes e mais alguns outros itens
que impactaram de maneira operacional, mas que não vão impactar os próximos períodos. Passando para o slide seguinte, de posição financeira, a companhia continua com PL de aproximadamente 660 milhões de reais. Temos uma posição de recebíveis que vem aumentando na medida que nós vamos vendendo os nossos ativos, os nossos produtos. Hoje a carteira total de recebíveis monta 131 milhões de reais, a carteira excluindo os distratos, e destacamos que a gente tem 68 milhões de reais de recebíveis performados que a qualquer momento a gente poderia vender e monetizar e transformar em caixa, que é uma excelente notícia. E os senhores podem ver, como eu mencionei no slide seguinte, em termos de ciclo, os nossos ciclos de obra e lançamentos que se iniciaram nesse ano, em sua maior parte, estão previstos para terminar em 23, 24. Os senhores podem ver através até da nova carteira de recebíveis, que é a barra cinza. Passando para o slide seguinte, onde a gente vê a posição de caixa e dívida. Como o Fernando mencionou, a gente via um ano difícil, a companhia se preparou para esse período difícil. A gente optou por seguir com uma posição mais conservadora de caixa. Mantemos uma posição hoje de 176 milhões de caixa, onde temos apenas 42 milhões de reais vencendo no ano de 2022, o que nos dá bastante conforto, já que isso é 4 vezes o volume de dívida vencendo a nossa posição de caixa. Destaco que todos os nossos projetos lançados têm plano empresário contratado, assinado, então isso também dá bastante segurança aí sobre o andamento de obra e o funding que será utilizado para as obras. Nosso endividamento total encerrou o período com 561 milhões de reais. Já começamos a usar o funding de plano empresário, dado que a gente já começou 3 obras, já temos 3 obras em andamento. E o endividamento líquido ele está aproximadamente em 380 milhões de reais. Eu destaco que sempre, apesar da gente estar com uma posição confortável de caixa, a companhia sempre vai estar analisando alternativas de funding que possam alongar a dívida, mantendo ou melhorando as características de dívida que a gente tem atualmente. E é nisso que a equipe financeira está trabalhando constantemente. Passando para o slide seguinte, continuamos com uma estrutura de capital sólida. O endividamento líquido sobre o PL da companhia está em 58% no período, que a gente julga que é uma posição saudável. Quando a gente exclui, a gente calcula o endividamento corporativo líquido, ele está em 57%. E se considerarmos no nosso caixa a posição de recebíveis performados, a gente percebe que a gente teria um endividamento de 49%. Então, mantivemos mais ou menos os mesmos patamares de endividamento que a gente tinha no terceiro trimestre de 21. Por fim, o último slide que eu queria mostrar para os senhores é aquela análise de ativo líquido. Acho que para não ser exaustivo e passar item a item do ativo líquido, eu vou destacar só, ele é uma posição contábil, logicamente que cada um pode fazer o seu cálculo, então isso aqui não é uma orientação de quanto que a empresa, uma sinalização de guidance em relação ao valor da ação, mas ela mostra que nós temos só os ativos a valor contábil e os estoques a valor de mercado, um ativo líquido por ação de 9,16, sendo que a ação hoje está por volta de 3,40 cotada. Então a gente sente que existe uma grande oportunidade e que eu tenho certeza que, com o trabalho que está sendo feito, a gente tem bastante oportunidade para buscar esse gap. Dito isso, a gente encerra aqui a apresentação e a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas perguntas em português e posteriormente abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão respondidas na ordem em que são recebidas.
Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, do BTG Pactual. Bom dia, Fernando e Flávio. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, sobre o lançamento em 2022, né? Se vocês puderem passar uma expectativa, né, de quanto que vocês pretendem lançar ao longo do ano, seria bom. E a segunda pergunta é mais com relação ao G&A mesmo. Tá? Vocês comentaram na apresentação sobre a readequação, né, da estrutura administrativa da companhia, também da sede. Então, eu queria entender qual deve ser o reflexo, né, dessas mudanças no G&A da companhia ao longo de 2022. É isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Muito bem, nós não vamos dar nenhum guidance, mas a nossa companhia está estruturada para fazer lançamentos da ordem de 1 bilhão por ano. E nós estamos, como dizia, mesmo com o cenário bastante assim difícil, nós estamos bastante esperançosos, porque nós vamos começar a lançar aqui no Jardim das Perdizes, e nós temos uma demanda muito grande. Isso aqui esse bairro é um tremendo sucesso. Então, essa é a nossa visão para 22. E você perguntava, ele perguntou também uma outra coisa, não foi? Sobre o G&A. Sobre o G&A. Então, sobre o G&A, enfim, minha especialização é cortar custos, não é? Eu, que vocês sabem, venho da indústria automobilística, que sempre teve essa vocação de fazer mais com menos, não é? E depois fui para o Itaú, e também não foi diferente. E depois desses meus 10 anos de consultores, trabalhando para várias companhias, vocês sabem, esse tipo de consultor como eu é chamado só na hora da dificuldade. Então, nós estamos trabalhando duramente nisso, e o nosso G&A, nós imaginamos, em 22, reduzir no mínimo, uns 15 milhões. Essa é a nossa visão para 22. Então, apesar do ano ser difícil, nós estamos aqui bastante assim otimistas e esperançosos. Tá ótimo. Obrigado, Fernando. Entendi. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Para fazer perguntas, basta digitar *1. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Anderson Hiraoka, sou gerente de relações com investidores aqui da Tecnisa. A gente tem aqui algumas perguntas que a gente recebeu via webcast. A primeira aqui é do Júlio César Nieto. Qual foi o fator principal que levou ao cancelamento do lançamento Monclabin, comunicado em fato relevante de dezembro de 21? Quem fez a pergunta mesmo? Júlio César. Júlio César, bom dia, boa pergunta, obrigado por ela. Sendo assim muito objetivo e muito realista, apesar desse projeto, desse empreendimento é um projeto magnífico, nós não estávamos com essas dificuldades todas aí de venda. O povo fica com medo, né? Aumento de INCC, reajuste das prestações. Então nós não estávamos performando bem em vendas, e decidimos então, a benefício do nosso caixa. Vocês sabem, quando começa uma obra, eu começo a gastar dinheiro. Então nós fizemos um recuo estratégico. Nós estamos revendo, estamos desenvolvendo um novo projeto, e tenho certeza que será lançado em breve e será um grande sucesso. Agora nós temos uma pergunta do Paulo Pera. Olá, a estratégia de locação de espaços em construções para home office está dando certo? Então, Paulo, deixa eu te dizer,
as pessoas, muitas empresas decidiram voltar ao trabalho, né? O home office, uma coisa nova aqui no Brasil, se chegou a pensar que todo mundo ia ficar em casa, mas a turma começou a cansar de ficar em casa, começou a se perceber que ficar em casa também não acaba sendo o melhor para o desenvolvimento profissional, enfim. Mas nós não perdemos a nossa estratégia, tá certo? E estamos continuando. Nós temos aí vários lançamentos futuros de workpods e temos também percebido que tem muita busca por lajes para co-work. E isso também nós estamos cuidando disso com bastante atenção. Obrigado. A próxima pergunta vem de Carlos. No terceiro TRI de 21, a companhia realizou o lançamento dos projetos Highlights Dr. Nelson Moretti e Residencial Floreal. No release foi feita a divulgação de que os projetos contavam com 7% e 13% vendidos. Poderiam, por favor, informar as vendas atuais? Carlos, né? Carlos, obrigado pela pergunta. Claro, estou pegando aqui uma colinha, porque né, não consigo ter todos os dados precisos de memória. Então, vamos lá. Olha, nós temos o Augure, né, na Moca, foi lançado em dezembro de 20, a obra já foi iniciada e já vendemos 50%. Inclusive, essa semana passada, vendemos a cobertura desse prédio. Quando a obra começa, o pessoal fica mais entusiasmado, começa a ver a coisa, né, o concreto e começa a comprar mais. Nós temos o WL da Vila Romana, também o lançamento foi em dezembro de 20, as obras também foram iniciadas e nós estamos com 34% de venda. O HL Campo Belo, o lançamento foi em maio de 21, também nós já iniciamos a obra e temos 33% vendido. Aí nós temos o HL do Nelson Moretti, o lançamento foi em setembro, a obra, nós demos uma segurada nessa construção, ela começa em agosto e estamos com 15% vendido. O Florear, lançamos em setembro, a obra começa agora em junho, já temos 12% vendido. O HL Pinheiros, o lançamento foi em outubro, a obra começa em junho, temos já 36% vendido. E o NIC, que é a nossa, no momento a nossa coroa, assim, dezembro de 21 foi o lançamento e nós iniciaremos a obra em setembro, temos 17% vendido. E temos o Lorena também, como eu falei antes, que a gente ainda nem lançou oficialmente, mas a demanda é bastante grande nesse empreendimento. Então, essa é a situação dos nossos empreendimentos no momento. Obrigado pela resposta. Agora temos uma pergunta do Rafael Santos. Parabéns pelos resultados. Duas perguntas. Primeiro, poderiam comentar um pouco sobre o guidance para 2022? Segundo, sobre estoque, a companhia tem adotado alguma campanha de desconto? Muito bem, Rafael. Sobre guidance, já disse, nós não vamos dar guidance, mas repito o que eu já disse anteriormente. Nós estamos estruturados para ser uma empresa de 1 bilhão por ano e é nisso que pensamos, mas sem guidance no momento. A outra pergunta, me ajuda, o que era mesmo? O estoque, se a gente tem dado algum desconto. Sim, então, nós temos, não está fácil vender e nós estamos, então, praticando estoques, o que obviamente diminui um pouco nossa margem, mas é muito melhor você estar vendendo, ainda que com uma margem menor, nós temos garantimos o emprego do nosso pessoal, não é? A motivação, os corretores, que dependem de vendas, obviamente, para sobreviverem. Então, pensando em toda essa cadeia, nós estamos praticando descontos, mas obviamente sacrificando um pouco da margem, mas tendo margem positiva. Próxima pergunta vem do Luan. Vocês vão lançar no Jardim das Perdizes, mas o PAC da Água Branca, eu acredito que aqui ele esteja se referindo ao CEPAC, né? O CEPAC da Água Branca foi aprovado? Então, Luan, essa pergunta é bacana, me permite conversar um pouquinho com vocês, para que vocês sintam a dificuldade que nós estamos enfrentando já há vários anos. E esperamos que essa dificuldade, a benefício dos empregos e dos impostos que nós pretendemos gerar para a prefeitura, isso seja sanado. Mas, enfim, nós vamos lançar, como eu tinha dito na minha fala inicial, porque nós temos aqui 2 lotes que não dependem desse CEPAC, dessa lei nova. Então, isso está marcado,
Um nós lançamos, se eu não erro, em junho e o outro no quarto tri. Muito bem. A história do CEPAC, vamos então relembrar a história do CEPAC. Nós estamos sofrendo com essa lei há, no mínimo, uns 6, 7 anos, no mínimo. O nosso parque aqui ele prevê 14 torres, nós construímos 13 e fomos obrigados a parar a construção, porque houve essa elevação absurda do valor do CEPAC, o que inviabilizou a nossa construção. Inclusive, nossa companhia sofre muito até hoje, exatamente por essa lei, porque isso fez com que nós parássemos de... Nós fizemos um grande investimento aqui no Jardim das Perdizes e depois tivemos que parar, estamos parados aqui certamente há mais de 6 anos, por conta dessa legislação. Relembrando, em maio ou junho do ano passado, finalmente a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou a nova lei do CEPAC, que foi encaminhada, um projeto encaminhado pela própria prefeitura, né? E depois de muitos debates, de anos e anos lá de discussão, a Câmara acabou aprovando. Muito bem. Uma vez aprovado o CEPAC, o que precisa acontecer? Aí a Prefeitura, a Secretaria de Urbanismo faz alguns estudos, faz o tal do leilão, as construtoras compram o CEPAC e com isso começam as obras. Por alguma razão, né, não me cabe aqui a discutir, um procurador de justiça entrou com uma liminar, e a liminar diz que a aprovação teria acontecido de forma irregular lá na Câmara dos Vereadores, o que é absolutamente inverdade. Aconteceram inúmeras audiências públicas, o processo todo foi absolutamente dentro da normalidade. Muito bem, justiça é justiça, todos nós sabemos como ela é, essa liminar está aí e nós estamos aguardando o julgamento do mérito. Nossos advogados internos e externos têm a mais absoluta certeza que a hora que esse julgamento acontecer, e para ele acontecer precisa apenas que seja pautado, né, alguém lá da justiça, não sei se um juiz, um desembargador, alguém tem que pautar, essa lei nova será aprovada, o que será muito bom para nós e para as outras co-irmãs. Mas eu te digo mais, hoje nós já decidimos, a gente já torce para que esse julgamento aconteça o mais rápido possível, ganhando ou perdendo, porque é claro que nós temos uma expectativa de que a lei nova seja aprovada, porque ela traz uma série de vantagens. Mas mesmo se, por absurdo, a lei nova não for aprovada, para nós precisamos tocar a empresa para frente e vamos comprar CEPAC a preço velho e tocar as nossas obras aqui no Jardim das Perdizes, Luan, tá bom? Estamos esperançosos. Próxima pergunta vem aqui do Sr. Paulo. Venho verificando compras de ações pelos controladores por 2 meses seguidos. É um processo que deve continuar? Essa pergunta, Paulo, é muito boa, porque ela vê o seguinte, olha, nós estamos acreditando tanto na empresa e nessa reação do mercado, apesar do cenário complicado, que o nosso maior controlador, que é o Meyer, o fundador da empresa, vem comprando ações. Quando ocorreu essa mudança, o Josi para o conselho, eu para cá, alguém poderia pensar, puxa vida, talvez a família está querendo se desfazer, muito pelo contrário. E aí está a prova, o controlador, cada vez ele compra mais ações, pela confiança que ele tem nessa diretoria aqui, que eu tenho orgulho de capitanear, e pelo nosso land bank, pelos próximos lançamentos que nós vamos trazer, sempre com a qualidade e tecnismo, uma coisa que eu acho que ninguém nunca discutiu a nossa qualidade. A última pergunta vem do senhor Antônio Araújo. O empreendimento de Curitiba já foi totalmente vendido? Antônio, não foi. Não é muito fácil vender aquilo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, está muito bem encaminhado, mas muito bem encaminhado essa negociação desse hotel, não é? Vocês sabem isso, não é uma negociação simples, não é um hotel que seja todo hotel de nossa propriedade. Nós temos lá, se não eram umas 150 unidades, mas tem outras 50 que já são de pessoas físicas. Então, não é uma coisa fácil, né? O hotel que está lá, a marca, a bandeira do hotel, o setor hoteleiro, ele sabe que o ciclo dele é muito longo, então ele não tem o menor interesse em sair, porque se a marca lá do hotel, que eu acho que é Rede Tivoli, se não é? Bom, é o NH, né? Da Rede Tivoli. Então,
se eles quisessem desistir, seria mais fácil, nós teríamos, muita gente tem interesse, aquele empreendimento, aquele eu tive várias vezes lá, é um negócio lindo. Se o hotel desistisse, nós pudéssemos vender aquilo como prédios residenciais, já teríamos vendido tudo. Mas mesmo com essa dificuldade de negociação, eu te adianto e estou aqui com muita convicção que quando eu voltar aqui no próximo TRI, nós já teremos vendido esse hotel. Não tendo mais perguntas, vou passar a palavra para o Fernando para as palavras finais. Ok, obrigado, Anderson. Bom, eu queria agradecer a todos aí pela audiência, não é? Enfim, e sabemos, né, não temos nenhum orgulho, né, de ainda anunciar resultados negativos, mas estou muito esperançoso que é a última vez que vamos anunciar resultados assim negativos. Temos trabalhado duro, como eu já falei, temos aqui um time muito engajado. Hoje, a mentalidade que reina nessa empresa é a mentalidade do dono. Estamos contando aqui todos os nossos tostões, estamos trabalhando duro. Posso asseverar para todos vocês que a gente trabalha duramente aqui, minha equipe trabalha no mínimo 10 horas por dia, todos os dias, e tenho muita convicção que o 22, repetindo, apesar de todo o panorama ser complicado, será um ano muito melhor para a Tecnisa. Agradeço a atenção de todos vocês, um bom dia. Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Tenham um ótimo dia.